Olá, graça e paz para todos. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal, o Adorador por Excelência. Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, verso 5. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. O tema da mensagem: sonhando os sonhos de Deus. Deus às vezes nos revela a sua vontade através de sonhos proféticos. Hoje, sobre o novo concerto, Deus ainda pode nos falar através de sonhos. Embora sua revelação e orientação principais emanam das Escrituras e do poder do Espírito Santo que habita em nós. Verso 6. Ouvi este sonho. José revelou precipitadamente e imaturidade ao contar aos irmãos o seu sonho. O propósito do sonho era proporcionar-lhe revelação e fé para seu espinhoso futuro, e não para ser-lhe motivo de exaltação sobre seus irmãos. Deus pode ter escolhido José para a missão de proteger a família de Jacó no Egito, por serem seus padrões morais e a sua dedicação a Deus e as suas leis claramente superiores aos dos seus irmãos. Versículo 28. Levaram José ao Egito. Embora José fosse tratado com crueldade pelos seus irmãos e vendido como escravo, Deus serviu-se dessas más ações do homem para realizar a sua vontade na vida de José. Capítulo 39, 2. O Senhor estava com José. As Escrituras deixam claro que a separação entre José e o seu povo estava sob o controle de Deus. Deus estava operando através de José e das circunstâncias deste, a fim de preservar a família de Israel e reuni-la segundo a sua promessa. Versículo 9. Como eu pecaria contra Deus? Todo pecado, inclusive o pecado de adultério, é sobretudo um pecado contra Deus. O rei Davi, tempos depois, aprendeu essa lição em amarga experiência ao longo de um contínuo julgamento divino em sua vida e na de sua família. Verso 12. Ele fugiu. José, por lealdade e fidelidade a seu Deus, bem como por lealdade a Potifar, continuou resistindo ao pecado. Ele triunfou sobre a tentação, porque de antemão já estava fielmente decidido a permanecer obediente ao seu Senhor e a de não pecar. O cristão vence a tentação da mesma maneira. Ele precisa também tomar uma decisão firme e resoluta de não pecar contra Deus. Havendo esse propósito, não poderá haver lugar para desculpas, exceções ou concessões. Verso 20.
e o entregaram na casa do cárcere. A vitória de José sobre a tentação e a fidelidade a Deus nem sempre resulta em recompensa imediata. José sofreu por causa da sua retidão. Cristo declara que seus seguidores são também perseguidos por causa da justiça. Mateus 5,10, e nos afirma que tais pessoas são bem-aventuradas e que receberão um grande galardão nos céus. Verso 21, o Senhor estava com José. 4 vezes no capítulo 39 está escrito que o Senhor estava com José, porque José honrava a Deus e Deus honrava a José. Aqueles que têm a Deus e o reconhecem em todos os seus caminhos têm a promessa de que Deus dirigirá todos os seus passos. Capítulo 40, versículo 1. E aconteceu depois, José mantinha a sua fé em Deus, mesmo quando estava confinado no cárcere, sem motivo, durante pelo menos 2 anos. Suas interpretações dos sonhos de Faraó, por revelação do Espírito Santo, resultou na oportunidade para sua libertação imediata e ato contínuo na sua ascendência à posição de autoridade. Essa narrativa salienta que, embora Deus não seja a causa de tudo que acontece, Ele pode usar até circunstâncias adversas para fazer cumprir a sua vontade, visando nosso bem, segundo os seus propósitos. Capítulo 41, 16. Deus dará resposta. José enfatizou que seu Deus daria a interpretação do sonho de Faraó. Sua fé no Senhor Deus, confessada publicamente, poderia ter-lhe custado a vida. Na presença de um rei egípcio, o qual considerava-se a si mesmo como um Deus. Capítulo 45, verso 5. Deus me enviou. José revela que muitas vezes Deus sobrepõe soberanamente a sua providência e controla as ações dos seres humanos a fim de executar a sua vontade. Verso 7. Para conservar vossa sucessão. Deus operou através de José para a conservação do povo do concerto, do qual descenderia o Cristo. Nota-se que, embora Cristo viesse da linhagem de Judá e não de José, Deus usou este para preservar a linhagem da qual viria Cristo. José foi um antecessor espiritual de Cristo. Capítulo 46, 1. E partiu Israel e sua família migraram para o Egito. A mudança de território do povo de Deus foi consequência direta da fome severa que Deus fez surgir no mundo. Verso 6.
eu sou Deus, não temas. Deus novamente promete que estará com Jacó e sua família e reitera a promessa que os seus descendentes se tornarão uma grande nação e que voltarão à terra de Canaã. Capítulo 47, 9. Minhas peregrinações. Jacó referiu-se à sua vida e a dos seus antepassados como peregrinação, como estrangeiros e peregrino na terra. Ele confiava em Deus para a posse da terra prometida. Capítulo 49, 1. Chamou Jacó a seus filhos. Nos momentos finais de sua vida, Jacó reuniu seus filhos e profetizou a respeito da vida deles e do seu futuro no plano divino da redenção. Capítulo 50, verso 1. Chorou sobre ele. O sentimento de José pela morte de seu pai é um modelo para todos os cristãos que experimentaram a perda de um ente querido. Versículo 25. Fareis transportar os meus ossos. A fé perseverante de José estava firmada na promessa de Deus de que Canaã seria a pátria do seu povo. Por isso, pediu que seus ossos fossem transportados para a terra da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, com grande e tremendo és tu, meu Pai. A tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Por isso eu te glorifico, te adoro na beleza da tua santidade. Aí está uma palavra poderosa, gloriosa, meu Pai, mostrando o temor, a obediência de José, meu Pai. Oh, meu Senhor, que mesmo sendo vendido, traído pelos seus irmãos, permaneceu firme diante de ti, ó Pai. Não olhou para as circunstâncias, o momento, para as lutas, provas, tentações, mas o olhar de José era somente para ti, ó Pai, autor e consumador da sua fé. E ele permaneceu firme, ó Pai, com todas as calúnias, as perseguições, meu Pai, as injustiças praticadas no Egito, Pai, longe da sua pátria, do seu pai, da sua família, das mordomias, do conforto. Mas José não olhou para nada disso, ó Pai, porque ele te amava acima de todas as coisas e buscava primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Por isso ele foi vencedor, meu Senhor. E a tua palavra diz que o Pai procura sobre a face da terra os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Liberta o teu povo, desperta a tua igreja, levanta os adoradores verdadeiros, meu Pai, e faz uma grande obra na vida do teu filho. Eu te louvo, ó Pai, e te adoro. Toma as autoridades, meu Pai, civis, militares, eclesiásticos, que haja paz nesta nação, meu Pai. Entra com o teu agir, porque o teu é Deus e tu és soberano, ó Pai. E eu sei que a vitória é certa, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.